Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Então nós teremos um texto aqui, pessoal, que a gente vai fazer o quê? A gente vai ler esse texto e vai servir para duas questões. Então vamos lá. Um estudante recebeu 5 garrafas A, B, C, D e E, cada uma contendo um composto diferente. Os pontos de fusão e ebulição e estado físico a 25 graus foram fornecidos conforme a tabela a seguir. Então nós temos essa tabela aqui. Considerando os fatores que influenciam forças intermoleculares de Van der Waals e ligação de hidrogênio. Isso é uma informação extremamente importante. Escolha um dos compostos dados para responder as questões 5 e 6. Então, nós temos as 5 aqui. No próximo vídeo, a gente vai fazer as 6. Então, vamos ler a pergunta para a gente interpretar o gráfico, né, essa tabela, gráfico tabela, para responder essa questão. Então, qual dos compostos está contido na garrafa B? Nós temos as 5 garrafas com 5 compostos, A, B, C, D e E. Cada um com seu ponto de fusão, menos 183, menos 20, menos 130, menos 78,5 e 284. Ponto de ebulição, menos 89, 936, 139 e 290. Claro, ponto de fusão do E, 284, só pode ser sólido na temperatura de 25. A e B são gases, C e D são líquido. Os compostos contidos nas diferentes garrafas podem ser esses compostos aqui. Então, para responder essa questão aqui, pessoal, o que a gente vai ter? O que a gente tem que analisar primeiro? Vamos grifar, né? Van der Waals, né? As forças de Van der Waals e ligação de hidrogênio, tá, pessoal? A gente tem que ter muito isso em mente. Esses dois conceitos. Vamos diretamente à análise de certos compostos. O 3 e o 5, pessoal, nós temos o quê? Nós temos o OH. Ó, tá vendo? Eu tenho o OH aqui, OH aqui. Pessoal, apesar de que isso é um ácido carboxílico, né? Esses dois compostos aqui vão realizar ligação de hidrogênio. Então, muito provavelmente, eles sejam os dois últimos, tá? Por quê? Porque vai ter uma, vamos dizer assim, porque eles terão uma força, né? Ligação de hidrogênio é uma força muito maior do que uma força de Van der Waals, é uma ligação muito mais forte, precisa de mais energia para quebrar ela. Então, quanto mais energia para quebrar, maior vai ser o seu ponto de ebulição e o seu ponto de fusão. Ele quer na garrafa B, ou seja, a que seja aqui, ó. Tá? Então, um ponto de fusão de menos 20 e um ponto de ebulição 9. Aqui, ele é um gás. Então, 3 e 5 não pode ser, tá? A 3 e a 5 não tem como. Porque eles estão realizando ligação de hidrogênio, uma ligação muito forte, precisa de muita energia para quebrar. Tá certo? Consequentemente, aumenta a sua temperatura de ebulição, o seu ponto de ebulição. E de fusão também, tá? Agora, pessoal, a gente vai analisar 1, 2 e 4. 1 e 2, se nós olharmos, eles terão a mesma massa molecular. Mesma quantidade de carbono e mesma quantidade de hidrogênio. Só que o 1, pessoal, tá vendo que eu tenho uma cadeia aberta, linear, e no 2 eu também tenho uma cadeia aberta, porém ela é ramificada. O que nós já sabemos em relação a isso? Toda cadeia ramificada vai ter uma interação, ou seja, uma força de Van der Waals, uma dispersão de London, ela vai ter essa força, essa interação entre uma molécula e outra vai ser menor. É como se tivesse isso daqui, pessoal, ó. Supondo que eu tenho carbono aqui, tá? Só vou representar os carbonos. Essa força, né, que eu vou ter aqui, ó, supondo que aqui está positiva e aqui negativa, né? Só para a gente ter uma noção. Essa força vai ser muito maior do que se nós tivermos essa molécula aqui. Ambas moléculas possuem a mesma massa molecular, porém a interação, tá vendo? Aqui é muito menor que tudo isso daqui, pessoal.
Tá vendo que, só vou apagar aqui para a gente ter uma noção, né? Então, ó, tá vendo que a interação entre esses carbonos aqui, o que que acontece? A interação entre esses carbonos aqui. Eu tenho interação de 5 carbonos, é muito mais forte do que, vamos supor, essa parte aqui da cadeia ramificada com essa daqui. Tá legal? Então, A1 não pode ser a B, porque a A4 eu tenho uma cadeia menor. Tá certo? Então, o que que acontece aqui, pessoal? A1 vai ser uma força muito maior. Então, muito provavelmente ela seja na garrafa C. A1. Por quê? A3 e A5 é lá para baixo. 3, provavelmente D, e E, muito provavelmente, seja 5. No caso da C, pessoal, seja 1. Por quê? Porque essa interação é maior. Aqui, a mesma massa molecular, porém, né, é ramificada, então já diminui essa interação. Então, eu preciso de menos energia para quebrar aqui do que aqui. Só que, na 4 aqui, pessoal, o que que tem? Nós temos outro composto, só que com apenas 2 carbonos. Tudo bem que a interação aqui, mas aqui tem uma interação com 2 carbonos. Tudo bem. Mas a minha massa molecular é menor. Tá vendo? Na 4 eu tenho a massa molecular menor. Então, quanto menor a massa molecular, menos carbonos estarão interagindo. Vamos pensar desse jeito. Menos carbonos estarão interagindo. O que que vai acontecer? Ele tem uma menor a força, né? Menos carbonos interagindo, menor a força, precisa de menos energia para quebrar. Por mais que aqui seja ramificada, pessoal, eu tenho 5 carbonos. De uma certa forma, eles estão interagindo com uma força bem menor do que a da 1. E o 2 é uma força menor ainda do que desculpa, a 2 não, a 4 é uma força menor ainda do que a 2. Então, o composto aqui na garrafa B só pode ser o composto 2, ou seja, a alternativa B. Justamente por essa questão, pessoal, tá? Só recapitulando, porque não a 4, não porque a 4 e sim a 2. 2, uma interação menor do que a 1, por mais que eu tenha a mesma massa molecular, mas a minha cadeia é ramificada. A 4, eu só tenho 2 carbonos, então eu tenho uma massa molecular menor. Tendo uma massa molecular menor, eu tenho uma interação menor. Então, o meu ponto de ebulição e o meu ponto de fusão serão menores. Tá? Então, o composto da garrafa B só pode ser o composto 2. Tá legal, pessoal? Então, sem mais delongas, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiver alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários que assim que visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço um vídeo de questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!